Olá, seguindo então as nossas pílulas de revisão para o concurso de agente socioeducador da fase, que vai acontecer neste domingo, dia 1º de maio, vamos dedicar este vídeo, esta pílula, ao ECA, tá? E vocês sabem que no nosso Instagram, no nosso canal aqui, o nosso foco é legislação estadual e municipal. Mas para não deixá-los na mão, eu resolvi fazer alguns comentários sobre o ECA e foquei aqui em alterações, as últimas alterações ocorridas no ECA, tá? Vamos começar pelo artigo 23, que foi alterado em 2009. Todas essas alterações foram de 2019 para cá, tá? Então aqui essa primeira é de 2019, comecinho do ano. O artigo 23, parágrafo 2º, tem esta nova redação. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Tá? Isso aqui de outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, entendo da seguinte maneira. A configuração familiar, atualmente, ela considera não só pai e mãe, mas também tipos pouco comuns de família, por exemplo, que eram assim até pouco tempo, vamos dizer assim. Como, por exemplo, dois irmãos que cuidam de uma criança que, sei lá, é um terceiro irmão, mas bem mais novo, por exemplo, ou então é um sobrinho que, porventura, perdeu os pais e aí passou a ser cuidado por esses dois irmãos. Então, isso é considerado uma família, tá? Então, esses dois irmãos são detentores do poder familiar, tá? Então, é nesse sentido que essa lei se refere, esse trecho aqui se refere, tá? Então, esse primeiro ponto é nesse sentido de condenação e perda do poder familiar, tá? Vamos avançando aqui. O artigo 8º-A é a próxima alteração que vamos observar. O que é que fala? Ele institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Eu até acho esse tópico aqui bem muito simples. Acho difícil cair alguma coisa sobre isso, mas de toda forma é bom dar uma lidazinha nele. Né? Tem o caput e o parágrafo único aí, ó. Ações destinadas e tudo mais. O próximo é o artigo 83, tá? Que trata da saída, do deslocamento do jovem, da criança, do adolescente, deslocamento para fora da comarca. Tá? E fala o seguinte, artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Tá? Primeiro aqui, o primeiro ponto. Considere que comarca, principalmente no interior, pode abranger mais de um município. Então, não necessariamente sair do município onde reside vai necessitar dessa autorização. É preciso sair da comarca. Tá? E existem algumas exceções que estão aqui no parágrafo 1º. Tá? E fala o seguinte, ó, a linha A. Né? Isso aqui entenda que são exceções, né? Por exemplo, tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Tá? Essa é a primeira exceção. E a segunda é, se a criança ou adolescente estiver acompanhado, e aí precisamos ir lá no ECA, porque lá que tem o complemento disso aqui. São, por exemplo, aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. Acompanhado de ascendente ou colateral maior, até o 3º grau, comprovado documentalmente parentesco, ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Tá? Então, esse aí é essa próxima atualização que eu considero interessante de levar para a prova. Avançando.
O 132 diz assim: em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal. Isso aqui é o que fala do Conselho Tutelar, tá? Ele institui essas eleições dos conselheiros tutelares, né? Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Tá? Isso aqui se configura como uma eleição comunitária. E os cartórios eleitorais, muitos deles prestam auxílio a essas eleições, que não são eleições oficiais como as eleições que teremos agora neste ano, 2022. São eleições comunitárias. E os cartórios prestam auxílio para que sejam podem, né, desempenhar esse auxílio, caso os conselhos desejem. Tá? Então, avançando aqui, o 53A é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Esse aqui também acho bem tranquilo, não duvido que vá cair algo sobre isso. O 53 trata de direitos das crianças e dos adolescentes. E aí a novidade foi esse inciso 5º aqui, que fala o seguinte: acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Tá? E por fim, o 227A, que fala o seguinte: esse é um pouquinho mais complexo, vamos lá. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do caput do artigo 92 do Código Penal, que é perda de cargo com função pública ou mandato eletivo, e tem lá dois requisitos a mais, a linha A e a linha B, para os crimes previstos nesta lei, ou seja, no ECA, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. E o parágrafo único complementa falando assim, que a perda do cargo, do mandato da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Tá? Se você não tem muita familiaridade com esse assunto, o que eu recomendo a essa altura do campeonato é simplesmente decore isso aqui e leve para a prova. Se cair, porventura cair, você acerta a questão e pronto, ganha um ponto. Não vale a pena tentar entender demais isso aqui agora. Decore, leve para a prova e depois delete da memória. Tá? Então tá, isso aqui são algumas dicas que encontrei para essa véspera, né, de prova. Lembrando que o nosso foco são as leis estaduais e municipais, mas para não deixá-los na mão, falei um pouco sobre ECA também, tá bem? Então, nos vemos na próxima dica.